Olá! Os ensinamentos da doutrina espírita têm vários leques de informação nos livros que explicam a doutrina de Kardec. Ou temos os romances que detectamos os vários tipos de mediunidade conforme o desenrolar da história. Temos os livros espíritas de histórias de personagens desde a antiga Roma, Egito, o que realmente esses personagens viveram, fizeram, muito diferente do que se retrata aqui na nossa história. E também temos histórias dos nossos personagens brasileiros, né? Baseando-se nisso, hoje, o canal Espiritualidade, Relíquias e História abordará alguns pontos da nossa história do Brasil. Então, o tema hoje é: o Brasil é sim o coração do mundo. Temos muita proteção da luz que vencerá sobre nós e sobre o país. Eu sou Silvia Coelho Matos. Você sabe que nada acontece por acaso. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o coração do mundo, ok? Você sabe que desde a descoberta do Brasil, tudo isso já estava traçado? Você sabia que o infante D. Henrique é uma reencarnação de Eliú, que foi o emissário de Jesus? Como espírito de elevada hierarquia, permaneceu adstrito ao cumprimento da tarefa que lhe fora atribuída, no livro Brasil, Coração do Mundo. Você vai entender um pouquinho melhor. E para se entender a aproximação cada vez maior dos espíritas brasileiros e portugueses, num reencontro de corações que comove, o livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o roteiro. Então, o livro tem a autoria atribuída a Humberto de Campos, alegadamente psicografada, sim, pelo médium mineiro. E a primeira edição foi publicada em 1938 pela Federação Espírita. A obra faz uma interpretação mística e teológica da história do Brasil. Há exatos 83 anos, o nobre escritor e cronista Humberto de Campos Veras, renascido no estado do Maranhão, ditaria por via mediúnica o seu célebre livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E desde aqueles recuados dias de sua publicação até a presente data, ainda pairam dúvidas e inquietações várias nos seus leitores sobre as espantosas revelações ali inseridas. Se você não leu ainda, eu aconselharia que o fizesse. Seria mesmo o Brasil coração do mundo? Teria como cumprir a sua missão coletiva de pátria da Boa Nova, fazendo ressurgir no mundo a essência perdida do Evangelho de Jesus, que os dedos viciados de exegetas e teólogos desfiguraram ao longo de 2 milênios? Descrevendo a trajetória da nacionalidade brasileira desde a Escola de Sagres em Portugal até a proclamação da República Brasileira em 1889, situa com precisão histórica os fatos, mas destaca aos olhos atentos os bastidores espirituais dos grandes acontecimentos que assinalaram a marcha histórica da pátria do Cruzeiro. Em nenhum instante fixa um fatalismo divino
de que a tarefa será cumprida. Apenas deixa claro que existe uma expectativa de realização de uma tarefa espiritual, que para ser alcançada vai depender de fatores que estão tanto na esfera extrafísica quanto na dimensão dos seres vestidos de carne, nós, os humanos. Homens, mulheres e espíritos desencarnados devem ajustar esforços para conjuntamente tornar a missão exequível. Não faltará suporte do mais além. Ninguém será chamado a cooperar sem a garantia de uma retaguarda que lhe garanta condições para enfrentar os desafios que surgirão. Uma missão coletiva de tal envergadura será incômoda para as sombras e contrária aos interesses de grupos ainda mergulhados na ignorância, ansiosos por manter os seus ilusórios fastígios de poder e escravidão de consciências. É natural imaginar que haverá uma reação contrária aos propósitos de Cristo, criando turbulências e inquietações de natureza política e social, como várias que já sacudiram a nação. Dispondo de um vasto território onde se ocultam riquezas minerais incalculáveis, matas que escondem maravilhosos segredos fitoterápicos e terras imensas, de onde saem e sairão safiras que vão abastecer o mundo. E esses tesouros já criaram e ainda estimulam, infelizmente, cobiças abomináveis, o que acaba gerando distúrbios na condução do país, que vez por outra ele se vê assaltado em seus incalculáveis recursos, enquanto a miséria e a fome chicoteiam multidões incontáveis. Cita-se também que Roma, nos seus dias de glória e dominação arbitrária, distribuía a mando de César pão e circo aos miseráveis do Esquilino e do Velabro, do Trastevere e das palafictas infectas, buscando, com essa política, manter as massas entorpecidas para os desmandos do império, em decadência moral. Igualmente, nosso país já enfrentou e enfrenta distúrbios de natureza moral, onde nem sempre a classe dirigente se porta com a altivez desejada pela massa de pão. Fome, analfabetismo, desemprego, infraestrutura precária e injustiça se espalham como um morbo pestífero, gerando indignação e atraso. Então, todos esses fatores são reflexos da imperfeição humana que serão diluídas pela educação e passarão nos tablados da política terrestre como agonias de um tempo de provações. É o que nós estamos passando através dessas lideranças transitórias. Acima das conjunturas humanas e da astúcia política de bastidores, o Brasil está vinculado ao programa de Jesus em relação ao mundo. O casuísmo de interesses partidários, ele vai ceder lugar aos projetos de humanização social, patrocinando a orientação justa e nobre à infância e à juventude, ofertando emprego e garantindo que nenhum idoso seja deixado ao abandono. Bom, o Cruzeiro do Sul nos recordará cada noite que temos um compromisso coletivo com o mundo, ora atravessando uma das suas mais amargas transições. Em vez de canhões arados em lugar de presídios e escolas, ao invés de jovens infratores atletas,
para júbilo de nação verde e amarela. Então, o Brasil reúne todas as condições para ser o coração do mundo. Basta que cada um descrucifique o divino amigo dos homens insculpa seu evangelho na própria existência, tornando-se arauto de um novo tempo, assinalado pelas mudanças de paradigma em direção ao mundo novo que já ansiamos desde já. O outro livro que eu gostaria que vocês também pudessem estar lendo, e muitas vezes é um livro que você tem que ler devagar, tem que entender, voltar. O título é Brasil Mais Além, de Duílio Lena Berni. O que é que esse livro retrata? Bom, para começar, o infante D. Henrique, como falamos dele, é uma reencarnação de Eliú, que foi um emissário de Jesus. Como espírito de elevada hierarquia, ele permaneceu adstrito ao cumprimento da tarefa que lhe fora atribuída. Mas afinal, quem foi Eliú? Como se sabe, ele foi o mensageiro de Cristo que veio ao mundo e todas as ordens divinas foram cumpridas integralmente. E ele foi reencarnado, o heróico D. Henrique, o infante de Sagres, que possibilitou com seus esforços a renovação das energias portuguesas, no que culminou com o descobrimento em 1500 no Brasil. Então, Eliú ou Iléu é uma forma hebraica geralmente usada sobre esse grande vulto do judaísmo. Só possuímos para esse artigo algumas notas que se encontram no livro Brasil Mais Além, de Duílio Lena Berni, editado pela Federação em 1979, com um prefácio de Francisco Thiessen, Esclarecimentos de Limiar. E ficamos sabendo, graças aos conhecimentos do saudoso Ismael Gomes Braga, que a grafia certa é Iléu e não Eliú. Mas as trocas de vogais são insignificantes. O importante é que ele foi um notável pensador contemporâneo e conterrâneo de Jesus Cristo. Se procurarmos ler esses dois livros, vamos perceber quanta coisa é descrita pelo mundo espiritual, muitas vezes diferente do que aprendemos. Hoje estou fazendo um leve relato dos dois livros para incentivá-los à leitura. Humberto de Campos, ele prossegue no seu relato maravilhoso, que é como um poema de amor. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. E o Senhor abençoou, as matas virgens e misteriosas, as aves, as árvores, os aromas, o perfume do mar, o oxigênio, agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecido. E, diante de tudo que foi exposto, outras não poderiam ser as deduções de Duílio Lena Berni, em Brasil Mais Além, que estão no capítulo 4 do seu livro, na parte que trata de O Coração do Mundo. Então, os planejamentos da comunidade de espíritos puros que está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema,
são feitos com absoluta segurança, com grande antecedência para execução no curso de séculos e de milênios, objetivando sempre o bem-estar das criaturas. Segundo, o infante Dom Henrique, encarnação do espírito Elil, que era o encarregado dos problemas sociológicos da Terra, foi um emissário de Jesus. Terceiro, como espírito de elevada hierarquia, permaneceu adstrito ao cumprimento da tarefa que lhe fora atribuída, infenso aos heróis das efímeras gloriosas terrestres. Quarto, fica desse modo esclarecido o porquê de sua obstinação a despeito de tudo e de todos, inclusive da régia vontade paterna, em não afastar-se, a não ser acidentalmente, de seu posto de observação e trabalho da Escola Náutica de Sagres. Quinto, Dom Henrique instituiu indubitavelmente um roteiro de coragem, elemento basilar, para que ao longo do tempo ficassem transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. E sexto, por predestinação de Jesus, nosso Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, com o árduo, mas nobilitante encargo de difundir no tempo e no espaço planetário, pela pregação e, sobretudo, pela mensagem do Cristo, consubstanciada em seu Evangelho de amor e redenção. Então, as deduções desse ilustre militar e advogado estudioso do Espiritismo, que presidiu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, antes foi elemento de prol da Federação Espírita Brasileira, no seu Conselho Federativo Nacional. As 6 conclusões que nos ofereceu, pode ser acrescentada mais uma relação aos nossos irmãos portugueses. Seria a 7ª. Portugal não podia ficar de fora do plano de vida divino de recristianização do mundo. Eis que de seus pontos partiram as caravelas de Dom Henrique para encontrarem novas terras, novos mares, no que resultou descobrirem a ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, hoje Brasil. Portugal e Brasil, desde então, solitários na tarefa grandiosa que não deve ser executada isoladamente, sem o apoio e o carinho um do outro. Portanto, meus irmãos, entenda que a nossa pátria, desde o seu descobrimento, ela está iluminada, ela está preparada, ela está fazendo uma limpeza, né? Mas, pela luz do amor, pela luz da nossa fé, do nosso conhecimento, não vamos embarcar nas informações malévolas do mal e do desânimo pessimista. Vamos acreditar que essa luz veio para nos iluminar a nossa vida e o nosso país. Que Deus os abençoe. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.